Oi, tudo bem? Nos últimos dias recebi muitas mensagens em dúvidas acerca de que transplante é esse, que do nada eu apareci aqui, joguei um vídeo dizendo que tinha feito um transplante e sumi. Pois eu vim aqui para esclarecer essas dúvidas. Muitas pessoas equivocadamente estão achando que eu fiz um transplante de córnea e estão me perguntando como eu estou enxergando, se eu vou voltar a enxergar, como eu estou. E não, eu não fiz um transplante de córnea, eu fiz um transplante de células-tronco, mais conhecido como transplante de limbo. Você não sabe o que é isso? Então vem comigo! Eu sou a Anne, tenho deficiência visual e nós precisamos conversar sobre isso. Bom, vamos lá. Como muitos aqui já me acompanham há algum tempo e já sabem, eu tenho uma doença chamada aniridia. Ela é congênita, ou seja, eu já nasci com ela. Desde que eu me lembro por gente, eu sempre tive baixa visão. Já fui em vários oftalmologistas desde criança, mas nenhum diagnosticou o que eu realmente tinha. Não havia nenhuma desconfiança, afinal de contas, apesar de ser congênito, eu fui a premiada da loteria e fui a primeira da minha família a ter essa doença. Então, não havia nenhum caso anterior de pais, avós, bisavós, tatravós, ninguém que nós conhecêssemos que tivessem. Então, ninguém nunca desconfiou. Foi quando, aos 20 anos de idade, eu fui diagnosticada com essa doença, que é super rara, que não havia cura, mas havia tratamento. Então, fomos à luta. A aniridia consiste na ausência de um órgão muito importante no olho. O nosso olho não é um órgão único, ele tem vários órgãozinhos ali dentro dele, como pupila, íris, cristalino, enfim, tem várias coisinhas ali dentro que cada coisa tem a sua devida importância. No meu caso, como eu tenho aniridia, eu nasci com a ausência da íris, que é a parte colorida do olho. Inclusive, vocês estão vendo meu olho verde aqui, mas é filtro, tá? Vocês já devem ter se visto em algum diálogo como fulano tem olho azul, fulano tem olho verde, fulano tem olho castanho. No meu caso, não. Eu não tenho íris, então... É importante dizer que a aniridia em si, ela não é capaz de cegar alguém. Pode deixar ali com uma baixa visão, com uma certa limitaçãozinha, mas ela não cega ela em si. Mas geralmente ela vem acompanhada de outras doenças, como as mais comuns, miopia, hipermetropia, estrabismo, nistagmo, entre outras. E as mais graves, que são a catarata e o glaucoma, que geralmente estão associados também à aniridia, e essas sim podem cegar. Assim que fui diagnosticada e encaminhada para São Paulo capital para fazer meu tratamento, foi cogitado um possível transplante de córnea, que logo foi descartado quando diagnosticaram também uma insuficiência límbica em mim. Agora eu vou tentar fazer uma explicação bem breve sobre o que eu entendi sobre insuficiência límbica. Sabe quando você se corta e daqui a alguns dias aquele corte cicatriza e desaparece? Isso acontece porque você tem células no seu corpo que trabalham para a regeneração dele. No caso do olho não é diferente, todas as pessoas têm essas células também no olho. No meu caso, eu possuo insuficiência límbica. A célula mãe do meu olho, chamada limbo, ela não funciona direito. E como ela é muito recalcada, ela pensa assim: bom, se eu não posso funcionar, também ninguém pode. Então, além dela não funcionar, ela sai matando todas as outras células em volta. E assim, dificultando o processo de regeneração do meu olho. Portanto, não seria possível eu fazer, por enquanto, o transplante de córnea, porque o meu próprio organismo iria atacar a córnea nova, não importa o quão boa e saudável ela fosse. Quando eu já estava ali um pouco meio sem esperança, eu tive a bênção de conhecer o Dr. Charles e a doutora Fernanda, que juntos me convidaram para fazer parte de um estudo sobre uma ceratoprótese chamada Clear, que estava vindo ao Brasil, e eu seria a 5ª pessoa do Brasil a fazer, sendo a 2ª com a patologia de aniridia. Naquela época eu já não enxergava praticamente nada, e foi escolhido o meu pior olho para fazer essa experiência.
que no caso foi o olho direito. Foi no dia 2 de dezembro de 2016 que eu fiz o implante da ceratoprótese de córnea. E sem sombra de dúvidas, aquilo melhorou demais a minha qualidade de vida. Melhorou minha acuidade visual e eu passei a ter até um pouco mais de autonomia com ela. Inclusive, eu gostaria de aproveitar esse espaço para agradecer ao Dr. Charles, porque sem ele talvez isso não fosse possível. Graças a ele, eu tive pelo menos 5 a 6 anos assim, de uma qualidade de vida bem melhor. Eu consegui recuperar um pouco da minha autonomia e consegui colecionar muitas memórias visuais. Acerca do meu filho, de momentos especiais, consegui ler muitos livros. Isso foi muito especial e muito importante, que marcou assim a minha história. Mas como eu costumo dizer, Deus ele costuma agir quando quer, se ele quiser e quando deve fazer. E foi isso que aconteceu. Por alguns anos eu vivi muito bem, claro, com baixa visão. Não enxergava como uma pessoa que não tinha essa patologia da aniridia, mas foi o melhorzinho assim que eu já consegui enxergar até o momento, foi com esse implante dessa ceratoprótese. Mas infelizmente chegou o dia que eu não esperava. Apesar desses anos todos ter dado muito certo, a minha córnea começou a acumular alguns depósitos de cálcio. Eu comecei a enxergar branco, minha visão, minha acuidade visual diminuiu bastante. Fizemos vários procedimentos de raspagem, de lavagem, mas nada adiantou. E como eu costumo orar para Deus todos os dias na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, eu me resignei e aceitei a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sempre. Foi doloroso, foi muito difícil abrir mão dessa ceratoprótese, que por muitos anos foi algo muito importante e especial para mim. Mas eu tive que aceitar. E então partimos para uma outra possível solução. E também gostaria de aproveitar esse momento para mandar um grande abraço para o Dr. Luciano, que durante esse processo de raspagem, de lavagem, ficou comigo sempre, como um bom médico, um bom amigo e um bom ser humano também. Em todo momento muito empático e muito paciente, sempre me acalmando e mostrando que ia ficar tudo bem. Bom, depois disso nós resolvemos partir para uma outra possível solução. Junto com o Dr. José Álvaro, que é conhecido no Brasil como o Papa da oftalmologia, nós resolvemos partir para o transplante de limbo. Lembra que ali atrás eu disse que eu tenho uma insuficiência límbica, que a minha célula-mãe chamada limbo não funciona? E por isso ela ataca o meu olho? Então, nós resolvemos fazer esse transplante, mas para isso nós precisaríamos de um doador. De preferência um doador vivo, né? Porque já tem assim as chances de rejeição e tudo mais, então melhor que fosse vivo, né? Mas quem ia aceitar tirar um pedaço do olho para me dar? E é nesses momentos que nós percebemos o quão amado nós podemos ser por alguém. Porque o Dr. José Álvaro conversou com meu irmão e prontamente ele aceitou ser meu doador. O transplante de limbo ele é feito em pacientes que possuem doenças na córnea que afetam o limbo. Uma área na borda da córnea, na parte branca do olho, que é responsável pela regeneração das células epiteliais. Então, o transplante consiste em retirar um pedacinho só do tecido saudável do olho de um doador e transplantar e passar para o meu. Lembrando que esse tecido ele se regenera com o tempo, então o doador não sentiria a menor falta desse pedacinho, porque com o tempo essa célula ia se regenerar nele, mas para mim faria total diferença. Esse transplante de limbo ele é muito usado para doenças relacionadas à córnea, a deficiências de células-tronco, a queimaduras químicas e térmicas, a distrofia corneana, enfim. O tempo de recuperação varia muito, dependendo da doença prévia do paciente, mas geralmente demora assim algumas semanas a alguns meses. Mas para o doador a recuperação é bem mais tranquila. Com menos de uma semana meu irmão já estava aí na pista,
Com 3 dias de operado ele já estava trabalhando e tudo mais. Foi no dia 2 de junho de 2023 que nós marcamos o transplante. Nesse dia não seria feito apenas o transplante, seria feito uma ceratectomia para retirar aquele acúmulo de cálcio que estava encrustado na minha córnea, aquele branco, sabe? Também fazer a retirada da ceratoprótese de córnea, que anteriormente eu disse que eu usava, e por último fazer o transplante de limbo. A expectativa é que, se Deus quiser, o meu organismo não rejeitar a célula-tronco do meu irmão, quem sabe meu olho ser preparado para futuramente receber um transplante de córnea. A recuperação, assim, o pós-operatório é um pouco chatinho, porque a gente leva pontos dentro do olho, muitos pontos, e eles incomodam um pouco. Mas nada que não vale a pena. Inclusive, a mensagem que eu gostaria de dar aqui para vocês é que nada na vida é fácil. Tudo tem seus percalços, suas dificuldades, e na minha vida nada nunca foi fácil mesmo. Eu sempre tive que lutar muito pelo que eu queria. E apesar da perca de visão muito brusca que eu tive de 1 ano pra cá, eu nunca perdi a esperança e nem a força de lutar. E eu vou continuar lutando, mesmo que tudo diga que não há mais jeito. Mesmo que todas as respostas daqui em diante que a vida me dê continue sendo vários nãos, como muitos que eu já recebi, eu vou continuar lutando e me adaptando para mostrar que existe sim vida após um diagnóstico, que a deficiência não consegue e nunca vai conseguir me tirar a vontade de viver e de continuar fazendo as pessoas à minha volta sorrirem. Eu sou muito mais que uma pessoa deficiente. Eu sou uma pessoa e isso basta. Pour que tu m'aimes.